A verdadeira evidência de conhecer a Deus é a prática do bem, refletindo a natureza divina em nossas ações. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito esteja com todos vocês nesse ótimo dia de domingo. Estamos iniciando aí mais uma semana na presença do Senhor. Logo mais, em muitas igrejas tem escola dominical, em outras igrejas tem cultos normais na parte da manhã, e é importantíssimo que você faça parte de uma comunidade onde você possa ali estar cultuando a Deus junto com outras pessoas e compartilhando desse amor divino ali com outros irmãos, fortalecendo alguém com a palavra de ânimo, enfim, é importante que você congregue. Nós vamos meditar hoje na terceira carta do apóstolo João, uma carta que ele escreve para estimular a necessidade de hospitalidade que os cristãos devem ter uns com os outros, e então ele escreve esta carta para despertar esse sentimento de hospitalidade, de relacionamento. O verso 11, porque essa carta tem apenas um capítulo, então o verso 11 diz assim: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O que João está chamando, né? o que João nos chama a atenção aqui nesse versículo, e a primeira coisa é para a ética cristã. Né? A ética é o comportamento, as atitudes do cristão tem que ser atitudes que realmente demonstre ser um cristão que serve a Deus de coração, de alma, de espírito. Então a ética, João chama atenção aqui para a ética cristã exatamente nessas questões das nossas ações, né? Que devem ser ações positivas, que devem ser ações construtivas, que devem ser ações que ajudem as outras pessoas a crescer, que devem ser ações que tragam tragam glória ao nome do Senhor. E como que ele nos apresenta aqui, como que nós vamos ser éticos de uma forma positiva? Imitando a Cristo. Imitando a Cristo, né? Se você quer saber como agir como um cristão verdadeiro, como um cristão filho de Deus, você deve conhecer a Cristo, você deve estudar Cristo. Como Cristo se relacionava com as pessoas, como Cristo tratava as pessoas. A Bíblia vai falar que nenhuma palavra de engano foi achado na boca dele. Ele nunca devolveu ofensa por ofensa. Jesus nunca maltratou ninguém. Ele sempre teve um comportamento ético, ele sempre teve um comportamento de exemplo, e com isso ele é então o nosso exemplo, a quem nós devemos imitar. Devemos imitar a Cristo. E ainda vemos que quando eu não procuro manter essa vida ética, quando eu não imito a Cristo corretamente, haverá consequências espirituais, né? As consequências espirituais para quem imita a Cristo, para quem vive uma vida ética cristã, são positivas, mas as consequências espirituais para quem imita o mal, para quem se espelha no mal, as consequências são danosas, são desastrosas. Então, a aplicação para nós hoje é assim: escolha, né? Nós devemos pensar nas nossas escolhas éticas, tá? Quais as escolhas éticas nós estamos fazendo? Durante toda a nossa vida, durante todo o dia de trabalho, durante as 24 horas, você vai sempre fazer escolha entre o bem e entre o mal. Todas as suas escolhas são baseadas no bem ou no mal. Então, que tipo de
de escolhas éticas você está fazendo? Essa escolha que você está fazendo, ela é boa ou ela é ruim? Se você é filho de Deus, nós temos que escolher as coisas boas, né? E não as coisas ruins. Então pense nas escolhas éticas que você fez até aqui, mas ok, se você não fez escolhas erradas, mas e a partir de agora você ter a oportunidade de fazer a escolha certa. Com isso, como cristão, e eu estou falando para cristão, você deve, né, e tem a obrigação de ser exemplo pessoal. As pessoas quando lembram de você, eles lembram de uma pessoa honesta ou de uma pessoa desonesta. Quando eles lembram de você, eles lembram de uma pessoa verdadeira ou de uma pessoa mentirosa. Quando eles lembram de você, eles lembram de uma pessoa paciente ou de uma pessoa irada. Quando eles lembram de você, eles lembram de uma pessoa que ajuda a construir a vida emocional dos outros ou alguém que destrói com fofocas e tantas outras coisas negativas. Então, como você é lembrado? Qual é o exemplo que você tem dado da sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, na sua cidade? Que tipo de exemplo você tem demonstrado? Isso deve nos levar a uma outra aplicação que nós temos que fazer todos os dias, que é o autoexame espiritual. Eu preciso me autoexaminar espiritualmente, porque existem as forças do bem, que é encabeçada por Jesus Cristo, por Deus, e existem as forças do mal. Só que, com um porém, o mal não tem o mesmo poder que o bem. O bem sempre será maior do que o mal. O mal, ele só tem poder quando você escolhe, quando você dá liberdade para ele. Quando você deixa de fazer o bem, o mal entra na sua vida. Então, o mal, ele existe porque nós não fazemos o bem. Se todas as pessoas fizessem o bem, o mal não existiria. Então, precisamos fazer esse autoexame espiritual. Quem está nos guiando espiritualmente? É Deus ou é o diabo? Porque se é Deus que está me guiando espiritualmente, as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras, elas serão de bem. Mas se é o diabo, se é o mundo, se é a carne, se é o pecado que está me guiando, os meus pensamentos, as minhas obras, as minhas falas, as minhas ações irão refletir a maldade que existe no mundo hoje. E nós vemos pessoas preocupadas com tanto mal no mundo. Por que tem tanto mal no mundo? Por que tanta maldade? Por que tanto ódio? Porque pessoas, talvez como você, praticam o mal, ainda que em doses pequenininhas. Às vezes porque aparece na televisão o mal maior, aqueles males que causam comoção na sociedade. Mas e os pequenos males, pequenininhos que você pratica no dia a dia, que não é uma coisa boa? Então essas coisas juntas, pequenas gotas de mal, vão se transformar em tempestades de horror e desgraça para a humanidade. Quando você junta pequenas gotas de males, o mundo se torna tenebroso e terrível. Então, cuidado, faça esse autoexame espiritual para saber quem está guiando você. E a última lição para nós nessa noite. Você não tem como viver uma vida ética na presença de Deus sozinho ou isolado. Você precisa estar em uma comunidade. Você precisa estar numa igreja. Mas na minha igreja tem um monte de coisa errada. Sim, e eu posso dizer para você que a primeira coisa errada que tem dentro da igreja é você que está lá dentro, e ao invés de dar exemplo, você simplesmente ignora tudo e deixa de frequentar a igreja porque tem coisa errada. Não existe nenhuma igreja nessa terra que não exista coisas erradas dentro dela, porque existem pessoas dentro dessa igreja e lá dentro existem pessoas convertidas e pessoas não convertidas. Não importa se ela é pastor, se ela é membro, seja lá quem for. Mas o fato é que você não pode viver longe da igreja. Então, cultue ao Senhor, tenha uma vida ética
e procure fazer o bem sempre para a glória de Deus. Amém? Até lá, nos vemos na próxima oportunidade. Deus abençoe você.